Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da CoffeeStack. Hoje eu queria trazer um conteúdo bem legal aqui pra vocês, uma espécie de amostra do que a gente vai ter no curso de React Native da CoffeeStack. Se você não sabe ainda, dia 5 de junho de 2023, se você estivesse vendo esse vídeo depois já passou, mas dia 5 de junho de 2023, eu vou lançar o curso de React Native da CoffeeStack e a gente vai construir a nossa própria lib de componentes dentro do app. Então esse text input aqui foi um componente que eu mesmo criei, esse botão também aqui é um componente que eu mesmo criei. Eu vou ensinar tudo isso pra vocês durante o curso. E a gente utilizou basicamente uma única lib para fazer isso, né? O Restyle, que é uma lib que foi criada pelo Shopify. Então é uma lib bem interessante. Mas o assunto que eu queria trazer hoje para vocês e mostrar aqui é o React Hook Form. O React Hook Form ele é uma lib para ajudar a gente a validar formulários, a lidar com o estado do formulários. Bem bacana. É uma lib bem moderna, super atualizada. Tá meio que já virando padrão de mercado. Mas o que eu queria apresentar para vocês hoje aqui é como é que a gente consegue reutilizar o nosso código utilizando React Hook Forms e TypeScript Generics. Então se a gente olhar aqui, ó, esse componente, esse meu componente, ele já está sendo, esse meu formulário já está sendo controlado pelo React Hook Forms. Então quando eu trabalho com React Hook Forms dentro do React Native, a gente tem que encapsular o nosso componente dentro desse componente aqui chamado controller, que é um componente do React Hook Forms, e passar esse controller passar esse control aqui nesse control. A gente vai pegar através desse hooks, use form, a gente vai definir os nossos valores, as nossas interfaces aqui, e dentro dele a gente passa a propriedade render, né? Essa propriedade render é onde eu passo de fato o meu componente de input, e onde eu pego as propriedades aqui, como por exemplo o valor, a função de mudar. Se eu tiver que lidar, por exemplo, também esse meu componente, ele tem uma mensagem de erro lá que eu já criei lá dentro, então se eu passar uma mensagem aqui, eu consigo pegar isso também através do meu React Hook Forms. Então eu tenho, se eu quiser pegar aqui, ó, por exemplo, minha mensagem de erro, field erro ponto message, eu consigo pegar aqui, e dentro do meu rules eu posso passar, né, uma regra aqui, como por exemplo, deixa eu botar aqui, sei lá, username obrigatório. Beleza? Eu consigo passar aqui, e se eu tiver alguma mensagem de erro, né? Se ele... Nesse caso aqui é minha regra de validação, né? Eu sei required, eu preciso. Então se eu colocar aqui e, sei lá, por algum motivo apagar, o formulário tem que disparar. Mas para isso eu preciso passar o meu mode aqui também. Esqueci de colocar o mode. Eu quero que ele valide, por exemplo, toda vez que, por exemplo, eu mudar, né? Eu tiver alguma mudança no meu formulário. Então deixa eu recarregar aqui só para pegar o estado atual. Então se eu passar aqui, ó, e apagar, ele vai passar a validar o meu formulário. Então, só uma apresentação rápida para quem não viu o React Hook Forms, mas o que eu queria mostrar para vocês é como a gente consegue melhorar esse código. Então, você vê que a minha tela já tá ficando um pouco complexa e eu tô repetindo muito código, né? Então, você tá vendo aqui, ó, todo input que eu colocar, eu tenho que passar o meu controller, tem que passar o control, tem que passar aqui o meu rules, e aqui dentro do componente que eu passo, eu tenho que repassar o field value, field onChange, onBlur. Então, eu tô repetindo muito código. Então, quando eu começo a ver muito essa repetição de código, eu começo a me perguntar o que eu posso fazer para escrever o mínimo de código possível e também concentrar a lógica em um único lugar, para que se eu quiser mudar depois, refatorar lá na frente, poder fazer isso de forma simples. Então é justamente isso que eu vou mostrar aqui agora para vocês. E nesse vídeo eu vou fazer essa refatoração, essa mudança, criar esse novo componente para a gente reaproveitar o código, mas de uma forma um pouquinho diferente do que eu geralmente faço aqui no canal. Ao invés de simplesmente eu falar, você tem que fazer isso, faça aquilo, mova esse componente para cá, eu vou mostrar para vocês como é que funciona a minha linha de raciocínio de refatoração. Então esse vídeo talvez fique um pouquinho mais extenso, mas acho que ele vai trazer um pouco mais da visão do dia a dia de um programador, como é que a gente realmente trabalha no dia a dia. Então a minha parte do meu componente que está sendo repetida é basicamente essa parte aqui, ó, tá vendo? Eu tenho um controller com meu text input, um controller com meu text input. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar o meu componente customizado aqui. Vou criar uma pasta aqui, ó, dentro da minha pasta de componente, que eu vou chamar de controller, porque eu posso ter mais de um componente, né, digamos assim, controlado. E dentro dele eu vou criar um componente que eu vou chamar de controller e vou colocar o nome do componente, que no caso aqui é text input. Vou fazer primeiro o do meu text input, já vou copiar aqui para eu reaproveitar o nome, tsx. Então eu vou criar aqui o meu componente, né, importar aqui o meu React, que eu tenho que importar. Como eu já copiei o nome do meu componente, eu sempre uso o mesmo nome do componente, o nome do arquivo, outra coisa, não uso export default também, porque export default faz com que quem esteja utilizando o componente possa dar qualquer nome para ele. Então fica uma bagunça depois do código, ainda mais quando a gente fala de projetos profissionais, projetos grandes. Então não utilizem export default, né? Bota só um export normal, que você vai forçar
né, quem estiver utilizando o componente, usar o nome que você deu e vai ficar tudo bem padronizado dentro do seu código. Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente pegar e copiar essa parte aqui do código que repete. Então eu vou colocar essa parte aqui do código que repete. Obviamente eu tenho que importar, vou importar o meu controller da lib, eu vou importar o meu text input do meu componente. Peraí. Meu text input, do meu componente text input. E aqui, ó, como é que eu começo a minha refatoração? Bom, tem algumas coisas que eu não tenho como fugir. Eu vou ter que passar como propriedade. Por exemplo, esse meu control aqui, ele vem do meu hooks. Então eu vou ter que passar como propriedade. Então a gente já vai utilizar o TypeScript para tipar aqui. Eu só vou colocar aqui direto para fazer ele funcionar. Então isso aqui a gente vai receber como propriedade. A gente vai receber também o meu nome como propriedade, né? Não posso deixar o nome fixo aqui. E algumas outras coisas também a gente vai receber como propriedade, como por exemplo, o meu placeholder, o meu label, as propriedades em si do meu componente de text input. Só que isso aqui a gente vai fazer um pouquinho diferente. Por quê? Porque, esse rules aqui também, ó, a gente vai receber como propriedade. Então deixa eu já botar aqui o meu control aqui, botar o meu name, botar o meu rules também. Deixa eu botar o meu rules, beleza. E essas outras propriedades aqui, que são do text input, que eu vou ter que passar, como por exemplo placeholder, label. Meu text input também tem outras propriedades que eventualmente quem estiver utilizando esse meu componente controlado vai precisar passar. Então o que eu vou fazer? Cara, simplesmente eu não vou pegar e colocar todas as propriedades possíveis do meu text input aqui e botar uma a uma, né? Para isso a gente consegue fazer a desestruturação. Aqui em si eu já estou desestruturando o meu objeto, né? Porque eu recebo meu objeto propriedade, né, o meu props, e eu já estou desestruturando, e dentro dele eu posso fazer aquele meu speed operator, né? Geralmente se você vê aqui assim, ó, com 3 pontos rest, para poder repassar para o meu componente de text input. Só que como o meu rest aqui, ou seja, as propriedades restantes vão ser especificamente as propriedades do meu text input, esse nome aqui eu posso colocar o nome que eu quiser, tá, gente? É como se fosse eu tô criando, na verdade eu tô criando um objeto com as propriedades restantes, é basicamente isso. Então, eu gosto de dar um nome significativo para que se amanhã alguém vier fazer alguma refatoração aqui, essa pessoa ela consiga entender que essas propriedades restantes são especificamente desse meu text input. Então esse meu label e esse meu placeholder eu não vou precisar mais, porque vai vir através do meu text input. Tá dando um erro aqui de interface, mas a gente já vai ver como corrigir isso, né? A gente vai colocar aqui o TypeScript, tudo certinho. E esse box aqui também, porque isso aqui pode mudar, né? Vai depender de como ele tiver encaixado aqui dentro do formulário, a posição que ele tiver. Então quem tiver de fora vai utilizar essa propriedade. As propriedades que vão se repetir são basicamente essas, né? As minhas propriedades aqui do meu controller, que eu vou receber como parâmetro e repassar. E essas propriedades valor, onChange, onBlur, eu vou receber aqui do meu field, né? Então não preciso mudar. Então o que eu faço? Geralmente eu abro aqui, né? Eu boto as duas abas, deixo uma do lado da outra e vou começar a minha refatoração para pegar esse meu componente controlado aqui e substituir dentro do meu form. Então quando a gente fala de refatoração, o que eu vou fazer, né? Ao invés de eu pegar e substituir de uma vez todos os meus componentes, porque eu ainda estou construindo esse meu componente customizado, eu vou escolher um para ser aqui a minha cobaia. Então eu vou pegar o meu primeiro componente aqui, que é esse meu input do meu username, fazer o seguinte, vou comentar ele aqui para deixar ele aqui, ó, embaixo como referência pra gente, e já vou importar o meu controller text input. E dentro desse meu controller text input, eu tenho as minhas propriedades de control, de name e de rules, que são a propriedade inerente desse meu componente controlador. Então eu vou passar aqui, beleza? E aqui ele tá aceitando certinho, porque como eu tô... Deixa eu até comentar aqui, ó. Deixa eu comentar aqui, deixa eu botar, por exemplo, meu rules aqui, ó. Ele vai pegar o meu rules, ele vai saber que tem essa propriedade, porque eu tô fazendo a desestruturação, mas ele não sabe qual é o tipo, né? Aqui tá N, porque eu ainda não tipei ela dentro do meu componente. A gente já vai ver isso um pouquinho mais na frente, mas só para vocês terem uma noção. E tem algumas outras propriedades do meu text input, que eu acabei de comentar, que elas são individuais de cada componente, né? Que vai variar. Então, preste atenção. Dentro do meu componente controlado, que eu vou reutilizar, eu tenho as propriedades e os comportamentos que são comuns a todos os componentes de input. E o que não for comum, ou seja, o que for customizado, eu vou passar como propriedade. Então, nesse caso, eu tenho o meu label e o meu placeholder. Então, eu vou passar aqui o meu label e o meu placeholder. O meu erro message ele pode estar aqui também, né? O meu erro message, ele pode estar aqui também. Deixa eu pegar o meu field state, beleza, pode estar aqui também. E o meu box aqui,
Deixa eu pegar o meu box. Peguei o meu box e olha só como é que já ficou bem mais simples o meu componente, né? Ele só tem as propriedades que eu tô passando aqui direto. Eu não preciso colocar mais dois componentes um dentro do outro, dentro do render. Eu não preciso nem mais lidar aqui com a minha lógica do onChange, do onBlur, do erro. Eu só tô passando o meu control e dentro dele eu já vou fazer toda a minha lógica. Então eu vou dar um reload aqui, ó. Deixa eu dar um reload e vamos ver se o meu componente tá funcionando, né? Deixa eu botar aqui, ó. Tá funcionando, ó. Tá vendo? Até o meu erro aqui, ó. Então se eu mudar vou botar aqui, ó, nome obrigatório. Mudar minha mensagem de erro. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, não usuário obrigatório. Cara, então tá funcionando. Meu componente aqui tá funcionando. Só que tem um pequeno problema, né? Quando a gente faz todo esse reaproveitamento sem toda a minha tipagem aqui, né? Sem todo o meu TypeScript. O que acontece? Se eu vim aqui, ó, como esse meu componente controller, eu tô colocando ele direto aqui da lib, a lib tem toda a tipagem aqui, todo o TypeScript aqui dentro, ele já vai conectando uma coisa com a outra lá dentro. Então, internamente dentro desse componente controller, o que ele vai pegar? Ele vai ver que esse meu control aqui que eu tô passando, ele é um control de um formulário do tipo signup form. Esse signup form foi o que eu defini aqui, ó, e tem essas propriedades aqui. E internamente, dentro dele, ele sabe que o nome do componente tem que ser uma das propriedades desse meu signup form. Então, o meu componente aqui, ele não pode ter um nome qualquer aleatório. Ele vai me acusar o erro. Isso é muito bom, né? Quando a gente está codificando, a gente ter toda essa garantia do TypeScript, porque internamente dentro do componente, ele precisa saber qual é o nome para poder fazer a lógica direitinho e passar o fields aqui dentro, tudo certinho. Então, esse meu caso aqui, esse aqui é o meu full name. Meu full name. Só que o que acontece? Como eu joguei isso para dentro de um componente customizado, dentro desse meu controller text input, eu perdi essa minha referência, eu perdi a referência do meu control, eu perdi a referência aqui das minhas propriedades, né, do meu componente de input. Então, se eu, sei lá, tentar digitar aqui, ó, placeholder, não vai aparecer nada. Isso é ruim, principalmente quando a gente fala de projetos grandes, projetos profissionais, onde vão ter outras pessoas mexendo no código que você fez, você mesmo, depois de um tempo, vai ter que voltar ali mexendo código. Então a gente precisa utilizar o TypeScript para dar uma segurança maior para a gente no código, a gente saber que a gente está passando as propriedades corretas e uma garantia também para quem for utilizar esse código dentro do nosso projeto, né? Para que esses componentes eles cresçam de forma sustentáveis, porque se eu tenho um componente que eu toda vez que eu precisar, sei lá, utilizar esse componente, eu ter que entrar dentro dele para entender como é que ele funciona, não faz sentido, isso não é escalável quando a gente fala de um projeto profissional. Então agora a gente vai ver a parte do TypeScript para que a gente possa de fato tornar um componente reutilizável e com toda a tipagem para que a gente possa passar as propriedades corretamente. Então, vou voltar aqui o meu formulário para como é que tava, né, as propriedades certinho para parar de dar o erro, deixar meu username, ainda não está controlado pelo TypeScript, mas a gente vai ver isso agora, só para a gente ver o formulário funcionando, né, corretamente. Aí, caso a gente faça alguma besteira aqui, provavelmente vai parar de funcionar. Então a gente sabe que é alguma tipagem, alguma coisa errada que a gente está colocando. Se eu for lá na minha documentação do meu React Hook Forms, ó, vou voltar aqui para minha página inicial, você vem aqui no TS, vai ter o TypeScript Support, que são uma espécie de utilitários que a própria lib exporta pra gente, e esse é mais um dos motivos pelo qual eu vou utilizar o React Hook Forms no curso. Além de ser bastante performático, ele tem toda uma otimização de renderização quando você está digitando as informações no formulário. Além de ser padrão de mercado, também tem um baita de um suporte no TypeScript. Então, a interface, né, que a gente vai utilizar, que a gente vai reaproveitar deles, é esse User Controller Props. Esse User Controller Props é uma interface genérica, ou seja, que aceita outra interface como parâmetro, que no caso é a forma do nosso formulário, a gente já vai ver isso já dentro do nosso código, e vai já tipar pra gente essas propriedades aqui que a gente precisa, que é esse meu name, rule, o focus, default value e o meu control aqui. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou só copiar esse aqui pra gente ter como referência, mas a própria lib exporta pra gente, tá? Então a gente não precisa reescrever, né? Eu vou deixar aqui só comentado como uma referência, mas se eu vir aqui, ó, na importação da minha lib, eu consigo vir aqui e importar o meu User Controller Props. E a minha função, né, as minhas propriedades vão passar a ser esse meu User Controller Props. Só que esse meu User Controller Props, ele precisa aceitar uma propriedade, um valor genérico, né? Para ele poder fazer o vínculo aqui, ó, tá vendo? Esse T-Field Values, para ele poder fazer o meio de campo aqui, né? Fazer a conexão entre o tipo do formulário e o que eu vou conseguir extrair das minhas outras propriedades, como por exemplo o tipo name. Então se eu vir aqui pro meu componente agora, se eu vir aqui, ó, tá vendo? O meu control aqui, ó, ele tá com erro, o meu username, ele ainda não tá aceitando aqui, apesar de eu já ter tipado aqui dentro
parece que tá funcionando, mas aqui fora, para a parte externa, ainda não, porque ficou faltando essa propriedade genérica. E essa propriedade genérica, ela vem da onde? Ela vai vir do meu próprio componente. Então, meu componente, ele aceita uma propriedade genérica também, que eu vou chamar aqui de form type, e vou repassar essa minha propriedade genérica pra cá, pro meu form type. Mas se eu vir aqui, ó, e olhar aqui dentro, ó, eles vai dizer, ó, se eu vir aqui, ó, deixa, ó, o meu controller já parou, já voltou a funcionar, ó, já tá vendo, tá pegando a interface certinha. E se eu vir aqui no meu name, ele tá pegando aqui também. Agora ele tá reconhecendo a minha tipagem, tá reconhecendo aqui, ó, o meu rules. Se eu quiser mudar o meu rules aqui, ó, para igual o objeto que a gente tem ali, ó, value e message também, vou conseguir mudar. Só que agora eu tenho um problema interno aqui, ó. Por quê? O que ele tá me dizendo? Ele tá me dizendo que esse meu form types does not satisfy the constraint, né? Constraint é como se fosse uma limitação, porque esse meu user controller aqui, ó, se eu ver aqui, ó, deixa eu ver aqui na documentação que fica melhor. Esse meu user controller aqui, ele aceita uma interface genérica, mas essa interface ela tem uma limitação, né? Assim, pode ser diferentes interfaces, mas que respeitem uma certa condição. Que condição é essa? É essa outra interface aqui, que é o field values. Então, quando você vê esse extend alguma coisa no generics, é porque eu tô limitando o tipo da minha interface genérica. Então, o que eu vou fazer aqui? Se eu entrar dentro desse meu user controller props, eu vi que ele tá dando aqui, ó, esse extend aqui, a definição, no arquivo de definição da Libre. E se eu clicar aqui, ó, no meu field value, ele tem essa restrição aqui do meu record. O meu record, ele significa o seguinte, ele significa que, tá vendo que eu tô passando duas interfaces pro meu record, né? Ou seja, a primeira é um string, que é o valor daqui, né? E o valor, a segunda interface é o tipo do valor. Então, por exemplo, se eu vir, ó, deixa eu colocar aqui rapidinho para vocês. Ó, no meu text input eu vou definir uma interface aqui que eu vou chamar, sei lá, vou chamar de teste. Não, na verdade é um tipo, né? Porque eu vou utilizar um utilitário. E se eu vir aqui, ó, o meu record e falar o seguinte, vou botar aqui um string e aqui vou passar um number. E vou criar um objeto aqui chamado teste. Opa, vou botar tudo errado aqui, ó. Const teste. E vou passar um objeto aqui. Então, a minha aqui, ele tem que ser um valor. E aqui eu tenho que ser um number, né? Então, aqui ele tá a acusação é só porque tá um export. Por quê? Porque eu tô respeitando essa minha interface. Então, assim, ela é uma interface meio que genérica, mas tem um certo limite. Então, sei lá, se eu botasse aqui uma string, ia dar um erro, tá vendo? Porque type string is not assigned to type number. Por quê? Porque esse objeto, ele tem uma certa limitação. Então, esse campo aqui que eles colocaram dentro do field values é justamente para dar uma limitação no tipo de objeto do formulário que você pode colocar ali dentro. Mas eu não preciso colocar esse record aqui, porque o próprio React Hook Forms, ele exporta esse field aqui. Então eu posso vir aqui, ó, opa, não ponto, é vírgula. Field, qual é o nome? Field values, deixa eu copiar aqui, fica mais fácil. Field values, e eu consigo utilizar aqui, ó, para limitar a interface do meu componente também, do meu componente customizado. E agora quando eu vim para cá, ó, beleza aqui, ó, tá funcionando certinho, o nosso control, o nosso rules, tudo passando aqui sem nenhum problema, porque a gente está respeitando a nossa interface genérica. Agora a única coisa que a gente precisa fazer é com relação à minha interface do meu text input, né? Eu só defini as minhas interfaces da minha parte controladora. Eu tenho que definir a interface do meu input também, até porque aqui, ó, meu box props aqui, ó, ele não está reconhecendo nada. Então o que eu vou fazer? Se eu entrar dentro do meu componente text input, dentro do meu componente text input, esse é meu componente que eu criei aqui internamente, mas não veio ao caso ainda, eu já exportei também a minha propriedade desse meu componente. Então eu consigo vir aqui no meu import e importar as minhas propriedades. Isso é muito importante também quando você estiver criando um componente customizado dentro do seu app, já cria a interface dele e exporta essa interface, porque eventualmente alguém vai encapsular esse componente dentro de algum lugar e pode querer utilizar essa interface para estender. Então eu posso vir aqui, ó, esse meu user control props, como ele é um type, eu posso fazer uma união de tipos, né? Ele vai ser as propriedades do meu controlador e as minhas propriedades do meu text input props. E você vê que já acabou aqui, ó, já parou de acusar o nosso erro, e o TypeScript ele vai passar a enxergar as minhas propriedades do TypeScript. Então se eu voltar aqui para o meu componente, eu vou conseguir colocar o meu placeholder, vou conseguir colocar a minha label também, deixa eu só tirar esse comentário, e o meu box props, ó, com todas as propriedades que estão lá dentro do meu componente também. Então olha só quanta coisa, né, quanta coisa poderosa a gente conseguiu fazer dentro do nosso componente customizado, graças ao TypeScript, né, graças ao TypeScript e a utilização dessas técnicas de extend, de union, de generics. Então o TypeScript
é uma ferramenta muito poderosa. Ele não é só uma ferramenta para você definir qual é o objeto que você está passando. Ele é uma ferramenta para você conseguir definir as regras do jogo dentro do seu app. Então, enxerga o TypeScript não só como uma linguagem de programação. Você tem que enxergar o TypeScript como a forma que você vai definir o contrato entre os componentes e entre as funções do seu app. Então, olha só quanta coisa. Por exemplo, vou dar um exemplo. Esse box aqui, ó, esse box, ele tem umas certas propriedades aqui dentro que eu tenho que respeitar, porque isso aqui tá tudo vinculado ao meu tema que eu criei aqui, os valores do meu tema que eu criei. Então, eu não posso passar qualquer valor aqui. Então, eu utilizando o meu TypeScript generics e essas minhas interfaces, eu vou conseguir aproveitar, porque dentro do meu controller eu estou utilizando um text input e dentro do meu text input eu estou utilizando o meu box e dentro desse meu box eu estou utilizando algumas propriedades básicas aqui do Verstyle, né? Então eu estou conseguindo fazer toda essa escalada sempre seguindo esse padrão. Defino a interface, exporto, estendo. Defino a interface, exporto, estendo. Então lá no high level, né? Ou seja, no componente lá da nossa tela, quando a gente está brincando aqui, eu tenho já todas as interfaces bonitinhas aqui definidas. E se em algum momento lá dentro do meu text input, né, eu mudar a minha interface, isso vai voltar ali em cascata. E se alguma propriedade que eu estou passando aqui não satisfazer mais, o TypeScript vai me acusar o erro. Então assim, hoje em dia, se você quiser trabalhar com React Native e fazer aplicações grandes, escaláveis, não tem como você fugir do TypeScript. E se você quiser fazer isso da forma correta, da forma que vai trazer segurança para o seu código, você tem que parar de utilizar o TypeScript N, utilizar unknown, né, desconhecido, e passar a utilizar o poder do TypeScript, utilizar generics, utilizar extend, utilizar interfaces utilitárias. Então, por esse vídeo é isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que esse vídeo foi realmente bem corrido, bem avançado, mas eu queria trazer aqui para vocês um pouco do que eu vou mostrar no curso que eu vou lançar. Como eu já falei no início do vídeo, dia 5 de junho eu vou lançar o curso de React Native da CoffeeStack, e uma das coisas que eu mais quero trazer são os conceitos mais avançados, que muitas vezes, eu sei que muitos de vocês já fizeram curso e não enxergaram, não viram isso aqui, não foi apresentado para vocês, porque muitas vezes vocês fazem projetos muito pequenos dentro do curso, onde isso aqui talvez acabe passando batido, mas acredite, quando você está trabalhando de forma profissional no mercado de trabalho, trabalhando com projetos grandes, você precisa entender isso para trazer segurança e robustez para o seu código. Eu passei muito rápido, tá? Mas no curso a gente vai aprender a fazer tudo isso aqui do zero. Desde o meu componente básico aqui, ó, do meu text input, com esses boxzinhos que eu estou criando com a ajuda do Verstyle, a lib do Shopify, até o meu componente aqui, ó, de text input, com todas as regras de estilização, de fonte, tudo isso a gente vai ver dentro do curso, para que quando a gente chegue aqui na construção da nossa interface, a gente já tenha toda a nossa biblioteca de componentes já pronta, definida de acordo com o nosso tema. Aqui, ó, a gente vai utilizar um Figma profissional também, então tá tudo definido aqui de acordo com o nosso design system que a gente tem dentro do nosso tema, e quando a gente for construir a nossa tela, vai ficar, cara, super simples, super fácil, porque a gente já teve todo o trabalho já de construir esses fundamentos do nosso projeto, e vai ficar muito fácil pra gente construir. Então, se você quiser aprender React Native, TypeScript comigo, vou deixar o link aí da lista de espera, tem uma promoção super especial para quem entrar nessa lista de espera, e eu vou mandar mais informações do curso lá. Então, por esse vídeo é isso, espero que vocês tenham gostado, valeu, até a próxima.